Então, pessoal, o que a gente tem? A gente tem vários tipos de jeito de conseguir calcular a concentração. A gente tem a concentração comum, que é o quê? A massa do soluto sobre o volume da solução. A gente tem a concentração molar, que é o número do soluto, número da quantidade de mols de soluto sobre o volume da solução. E a gente tem que lembrar que o número de mols é a massa sobre a massa molar. E a gente relacionando essas duas formas, a gente já consegue achar que a concentração comum é igual a concentração molar vezes a massa molar do soluto. Lembra que isso daqui a gente acha na tabela periódica. A gente soma as quantidades de massa de cada elemento da solução que a gente está tratando, a gente acha a massa molar. A gente tem a titulação, que é a massa do soluto sobre a massa da solução. Isso daqui, como a gente está dividindo massa por massa, ele não tem unidade. Então, a gente acaba multiplicando o resultado que dá aqui por 100 e representando ele em porcentagem. A gente tem densidade, que é a massa pelo volume, massa da solução pelo volume da solução. Lembra que sempre quando tem o número 1 ou o número 2, a gente está falando ou do soluto ou do solvente. Aqui, quando não tem número, a gente está falando da solução inteira. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, a gente consegue relacionar essas duas fórmulas e achar concentração comum. É igual a titulação vezes a densidade. Partes por milhão é o quê? Você dividir alguma coisa por 1 milhão. Ou seja, se a gente tiver uma massa muito pequena, a gente transforma ela por uma unidade que fique cabível a gente fazer conta, e embaixo a gente coloca uma unidade 1 milhão de vezes maior, no caso miligramas por quilo. Quilo é 1 milhão de vezes maior que 1 miligrama. Então isso a gente chama de partes por milhão. Fração de matéria. Fração de matéria é o que? O número de mols do soluto sobre a soma do número de mols de soluto e de solvente. Tem que lembrar que a fração do soluto mais a fração do solvente tem que ser sempre dar 1. Então, se a gente achar 1, a gente subtrai de 1, a gente consegue achar outro. E o contrário também vale. E molaridade é o que? É uma concentração que ela não depende da gente saber o volume da solução. Ela o que? Relaciona o número de mols do soluto com a massa do solvente. Então, lembrou, tem o númerozinho 2, solvente. Como o número de mols é massa sobre a massa molar, então a gente tem a massa do soluto sobre a massa molar do soluto vezes a massa do solvente. A gente também pode ver diluição, que é o que? A gente pegar uma solução e acrescentar mais solvente nela, e a gente tem que a concentração comum inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Como que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque como a gente só acrescentou solvente na solução, a gente mantém a mesma massa de soluto inicial. Então, como a massa, tirando dessa fórmula aqui, ó, massa é igual ao volume vezes concentração, então a gente pode falar que a massa inicial é igual à massa final. E o número de mols também. O número de mols inicial é igual ao número de mols final. A gente pegar aqui, aqui, número de mols sobre o volume. Então, o número de mols é volume vezes a concentração no ar. Aí a gente acha essa forma: concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. E concentração molar é a mesma coisa. Quando a gente mistura duas soluções com o mesmo soluto, a gente tem o que? Concentração final é igual vezes volume final é igual a concentração inicial vezes o volume inicial de uma solução mais a concentração inicial vezes o volume inicial de outra solução. No mesmo caso do outro lá, a gente faz o que? A massa final é igual a soma das duas massas. Então, como massa é igual a concentração vezes volume, a gente acha essa forma. A mesma coisa com a concentração molar. Quando os solutos são diferentes entre si, ou seja, eles não interagem, o que a gente pode fazer?
O volume final é o volume de uma solução mais o volume de outra solução. Então, o que vai mudar é o volume. Então, a gente só joga a nossa fórmula, sendo que o volume final é o volume da soma das duas soluções. Porque eles não interagem. Então, por exemplo, se a gente tiver sal de cozinha misturado com sal, que um não interage com o outro, a gente só faz para sal de cozinha. A gente usa essa fórmula, contando que o volume final é a soma dos dois volumes. E dá pro açúcar, a gente faz a mesma coisa. Agora, a concentração de íons é o quê? Quando a gente joga sal na água, ele acaba dissociando, ou seja, liberando íons, que nem o NaCl. Ele libera um íon de Na e um íon de Cl-. Se a gente tiver dois sais, que um libera esses íons, o outro libera Na e um outro íon. Aí a gente tem que contar a quantidade de íons de Na que vai ter na solução. No caso, se a outra liberar 2 íons de Na+, vai ter 3 na solução. Então, a gente calcula o número de mols de NaCl do caso do outro sal, e como a gente tem a proporção 1 para 1 para 1, ou seja, quando a gente fez o balanceamento dessa equação, a gente tem 1, 1 e 1. Então, a gente sabe que o número de mols desse é igual a desse e desse. Mas se no caso o outro liberar 2, ele vai ter 2 mols a mais, o número de mols dele vai ser 2. Então o número de mols desse, por exemplo, vai ser o dobro desse daqui. Então a gente soma todos os números de mols, joga nessa fórmula aqui, a gente acha o número de mols, que é a total, dividido pelo volume total também, que é a soma das duas soluções. A gente acha a concentração molar para cada um dos mols, para cada um dos íons, entenderam? Só ficou alguma dúvida? Não. Lembra que a maioria dos exercícios cobre isso daqui, ó. Muito difícil a gente entrar nesse tipo de coisa aqui. Esse daqui é mais algo específico. Sabendo isso daqui e manipular uma equação em cima da outra, a gente consegue resolver 90% dos exercícios de concentração. Isso daqui nem precisa falar, né? Porque é uma derivação disso daqui. A gente entendendo que a massa é a mesma no início e no final, e aqui é a mesma coisa, a gente consegue resolver a parte de diluição. Então, pessoal, o mais importante dessa matéria é isso. Isso daqui é entender isso daqui. Tudo bem?